completa do absurdo. E numa federação em que quem manda, infelizmente, é o mais improdutivo, isso se torna a regra para todos. E aí isso tem um efeito em que o Brasil não se torna mais São Paulo, não se torna mais Paraná, ele se torna mais Maranhão. E isso definitivamente não é bom nem para Maranhão, nem para São Paulo. Então, aquilo me deu a urgência. Cara, o inimigo é o Centrão. O inimigo é o Centrão, é o sistema de incentivos, e fez a gente ter essa equação que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que é mudar a forma como a política é feita no Brasil, que me fez hoje nessa marcha dos prefeitos e ter talvez uma das coisas mais difíceis, que é eu explicar isso para os prefeitos. E como é que eles reagiram? Muito melhor do que eu imaginava. Eu falei em extinção de municípios, eu falei em punir prefeitos que não atingem indicadores de desempenho, mas eu apresentei o outro lado, em como eu vou beneficiar os que forem bons prefeitos. E houve uma receptividade muito boa, porque eu falei, vocês serão protagonistas pro bem e pro mal. Até dei o exemplo do Peter Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então não é só que eu vou dar o poder para vocês, eu vou também lascar vocês se não trabalharem. E foi muito bom, foi surpreendentemente bom, eu estou surpreso até agora. Mas eu acho que é isso, se eu não alterar essa dinâmica, não há como resolver a equação Brasil. O Brasil é um problema que, se você não trata nesses termos, ele não resolve. Você acha que o Pacto Federativo Brasileiro tem solução? Tem, solução tem. A dificuldade Por onde passaria essa solução? A solução passa em concentrar o poder no poder executivo e as pessoas nos lugares mal administrados perceberem que elas têm um problema, como eu te falei, que é um problema de imaginação e perspectiva. Por exemplo, a pessoa que mora na favela do Coradinho entender que não é legal ter um lixão a céu aberto no meio da rua, e não é bacana o cachorro dela, o cachorro que morava com ela, ser jogado no meio-fio. Isso só é desumano, isso é animalesco. E ela entender que alguém, um outro agente político, é capaz de arrumar aquilo e ela viver num lugar melhor. Quando ela faz essa conexão, você começa uma revolução política. Tanto que uma coisa que começou a acontecer, que foi muito bom, foi eu ir nesses lugares, eu apontar o problema e no dia seguinte o prefeito correr para arrumar. Aí você começa a ter um feedback, né? Você começa a ter uma resposta rápida, porque você inseriu naquela população um sistema de valores novos que ela não está acostumada. E o jogo é esse, então o Poder Executivo Nacional, ele tem que interferir nessa realidade local e mudar a cabeça de todo mundo. E punir o político que não entrega um novo padrão. O cara entendeu? O seu padrão de cidade é, sei lá, São Miguel do Oeste, como eu vi em Santa Catarina. Isso aqui é uma cidade. Tá? São Luís do Maranhão não é. São Maranhão é um ajuntamento onde as pessoas são tratadas como bicho. Vocês vão ter que ser administrados para ficar parecido com isso aqui. Isso aqui, ó como é melhor. É melhor mesmo. Só que você vai ter que concentrar o poder no executivo no início. Feito isso, aí você arruma também a federação. É uma questão de correlação de forças. Você acha que seria preciso, por exemplo, mudar a representação do Congresso dos Estados? Essa é a questão do Tostines. O Tostines vende mais porque é mais fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais. Se eu mexer já o modelo de representação top-down, isso interferiria nos municípios, com certeza. Só que eu acho que eu não consigo. Eu vou ter que mexer de baixo para cima. Eu acho que eu vou ter que trabalhar com os prefeitos e eles alteram o modelo de representação. Foi basicamente o tema do meu discurso hoje na Marcha dos Prefeitos. Eu falei, hoje vocês são meros funcionários dos deputados. O poder tem que ficar com vocês, não com os deputados. Eles me aplaudiram. Eu falei, se aplaudiu um maluco que foi lá falar isso aí, é porque eu tô falando algo que está reprimido dentro deles. E que é verdade, pura e simples. Hoje um prefeito é um administrador de emenda de um deputado. E se eu entregar o poder para eles, e a gente muda o sistema de incentivos para eles ser um deputado, aí a gente começa a alterar o jogo. No médio prazo a gente altera. Bom, para encerrar, por que um eleitor brasileiro deveria escolher Renan Santos para liderá-lo a partir de 2027 e não o Lula, o Flávio Bolsonaro ou Joaquim Barbosa? De maneira bem simples. Se você perguntar para o Lula como ele vê o país dele daqui 30 anos e como ele levaria esse Brasil a acontecer, o Lula nem vai ter ideia porque ele nem vai estar vivo daqui 30 anos. Se eu perguntar pro Flávio, o Flávio vai apenas falar, mas e quando vocês vão soltar meu pai? Porque ele não tem nenhuma ideia além dessa e, sei lá, de fazer alguns negócios com alguns banqueiros por aí e ficar rico. Eu consigo explicar no detalhe como eu vou tornar o Brasil o país que nós precisamos ser, e isso inspira as pessoas a não ficarem brigando apenas por rótulos ideológicos, mas inspira as pessoas a procurarem um caminho. E isso é motivador. É por isso que eu lidero entre os mais jovens, que estão loucos para entender assim, nossa, eu vivo num país que faz sentido. O que eu quero fazer assim, seu país faz sentido, você não precisa ir embora daqui. Aqui não é só carnaval
E tal, por mais que o cavalo seja super legal, aqui não é só futebol, por mais que o futebol seja super legal. Aqui pode ser muito mais. Aqui pode ser. Eu quero fazer o F-35 aqui dos Estados Unidos, porque meia tonelada de terra rara vai dentro do avião. Então, para fazer o avião vai depender da gente. O novo mundo que está vindo aí pode depender do Brasil. Então, a gente está numa posição sensacional. Basta a gente desenhar esse futuro. E eu sou o único que faz isso. Talvez eu ganhe até por exclusão nesse sentido. Então, sim, né?